das experiências muito legais que a gente muitas vezes tem, eu não sei, provavelmente você já teve também, participar de um mutirão. É muito legal, a gente pega às vezes um monte de gente, vai reformar uma casa, capinar um lote, limpar uma escola. É muito legal, assim, dá um movimento tão intenso e a gente consegue fazer coisas tão grandiosas que depois é muito legal assim, a gente vê o efeito. Não muito tempo atrás, nós tivemos aqui, numa escola vizinha à Oitava Igreja, um grande mutirão. Era aniversário da igreja e nós estávamos olhando ali o bairro ao redor, de ver de que forma, no aniversário da igreja, a gente conseguiria abençoar a vizinhança. E aí essa escola abriu as portas e nós juntamos um monte de gente, uma equipe enorme, e passamos um sábado inteiro trabalhando ali naquela escola, nesse mutirão. É claro que teve todo um planejamento anterior, teve trabalho depois disso, mas o sábado foi o grande dia do mutirão. E foi muito legal. Quem passava em volta ou entrava na escola naquele dia, sábado geralmente é um dia que a escola está parada, mas era um formigueiro. Tinha gente pintando o muro, tinha gente limpando mato, tirando toco, entulho que estava jogado nos cantos da escola, tinha gente reformando a quadra, tinha gente colocando grama, tinha gente mexendo na parte elétrica, tinha gente na cozinha fazendo um café, um pão e ajudando aquelas pessoas que estavam ali trabalhando o tempo todo. E então foi assim um movimento fantástico, foi muito legal a gente ver. E a hora que terminou o mutirão, e geralmente isso acontece nos mutirões, né? A hora que terminou o mutirão, a gente olhou para todo lado, teve aquela foto do antes e a foto do depois. Foi muito bonito ver que estava tudo funcionando, tudo limpo, tudo bonito, tudo bem pintado. O muro em volta da escola, que era um muro bem cor de muro, né? Cor de tijolo, de cimento, estava todo colorido, todo pintado. A quadra, aquela pintura profissional. Então foi muito legal. E aí chegou no final, todo mundo deu aquele suspiro, e geralmente nessas horas a gente dá um suspiro e fala assim, puxa vida, que coisa boa, que alegria a gente ter podido participar daquilo. Talvez a pessoa entrou ali e ajudou a fazer o café, ou entrou ali e ajudou a remover uns tocos, ajudou às vezes a só pintar uma faixa do muro externo. Mas a hora que a gente olha tudo o que aconteceu, a gente vê aquela escola brilhando, linda, dá a sensação que a gente fez aquilo tudo. E essa é a ideia legal no mutirão, aquela sensação assim, nós conseguimos. Mas também, às vezes, acontece algo que não é tão legal assim. Combina-se o mutirão, um monte de gente fala que vai, e aí, no dia certo, quem vai para lá chega e olha para um lado, olha para o outro, e aquilo que era para lá ter, sei lá, umas 50 pessoas trabalhando, tem só 10 pessoas que apareceram. O trabalho é feito, o pessoal arregaça as mangas, já tinha combinado e vai até o final, mas a hora que chega no final, dá a impressão assim, que está todo mundo moído, cansado, desgastado, chateado, porque só um quinto das pessoas que falaram que iam realmente foram. Então dá uma sensação de frustração, ou se não, uma sensação assim, olha, se todo mundo estivesse aqui, a gente poderia ter feito muito mais. Se todo mundo estivesse aqui, ia ficar muito melhor, ninguém ia sair tão arrebentado e o trabalho seria muito mais bem feito. Esses trabalhos muito grandes são uma demanda realmente para a gente ter muita gente trabalhando. E é interessante que teve um momento, quando Jesus estava com seus discípulos, que ele desafiou os seus discípulos diante de uma tarefa enorme, uma tarefa gigantesca. E ele disse assim, quando tinha um monte de gente escutando Jesus, ele vira para seus discípulos e diz assim, a seara, na verdade, é grande, mas os trabalhadores são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara. Olha, o que motivou Jesus a falar com os discípulos para que eles rogassem ao Senhor para mandar trabalhadores para a seara, ainda em Mateus 9, verso 36, diz assim, vendo Jesus as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam aflitas e exaustas como ovelhas que não têm pastor. Se você é um agricultor que tem ali uma fazenda, um agropecuarista que tem uma pequena propriedade,
Você pensa assim, olha, os meus animais, o meu rebanho, sejam ovelhas, seja outro tipo de animal, eles estão aqui confinados nesse espaço. Dão trabalho, mas estão só aqui. A questão, quando Jesus fala com seus discípulos, é quando ele diz de uma seara, de uma plantação, ele não está pensando em 10, 100, 200 alqueires. Ele está falando de toda a terra. O nosso Senhor é o pastor de toda a terra. Ele cuida das suas ovelhas em toda a terra. Então, quando ele está falando isso com seus discípulos, ele está falando de uma tarefa que não era só para os 12, que não era só para aqueles discípulos ali naquele momento. Ele está falando, roguem para que Deus envie mais trabalhadores para essa seara, porque essa seara é enorme. Você, participante aqui do CPL, você é um líder, você é um pastor, você é um bispo, você é de alguma forma envolvido com a liderança da igreja. E muitas vezes o nosso pecado é achar que a seara é nossa, que nós somos responsáveis por cuidar dessa seara. E aí nós saímos fazendo o trabalho de outras pessoas, achando que isso está nos nossos ombros, isso é uma responsabilidade nossa, e nós saímos igual doidos, fazendo de tudo. Eu fico pensando lá naquele mutirão na escola. Imagina só a mesma pessoa tendo que pintar a calçada, limpar os tocos lá do terreiro, limpar e pintar a quadra, consertar o alambrado, trabalhar na calçada, plantar a grama, mexer com a parte elétrica e ainda fazer o café e o almoço para o pessoal. Imagina só, uma pessoa assim, ela morreria com 1, 2 horas de trabalho, ela não daria conta. Mas sabe qual que é o problema? Muitas vezes é isso que nós estamos fazendo dentro da igreja. É isso que muitas vezes nós estamos fazendo dentro do nosso ministério. É isso que nós estamos fazendo dentro da célula. É aquela brincadeira da pessoa bate o escanteio, corre lá na área para cabecear e ainda vira goleiro para tentar defender. Então a gente está fazendo de tudo e se desdobrando. Mas não foi isso que o Senhor fez por nós na cruz. Ele morreu para nos salvar, não nos matar de trabalho. E é interessante porque ao ressuscitar, depois ele sobe aos céus e envia o Espírito Santo. O Espírito Santo dá dons na sua igreja, dons espirituais. Quando a gente olha as cartas de Paulo e de Pedro, a gente percebe a diversidade dos dons espirituais. É claro que ele não deu todos esses dons para uma pessoa, isso é antibíblico. Ele distribui dons para toda a sua igreja. E assim como acontece lá no mutirão da escola, deve acontecer na nossa igreja. Cada um precisa fazer a sua parte. O problema é que nós, líderes, muitas vezes estamos tão preocupados em fazer as coisas acontecerem, a gente fica com medo de que aquilo não vai ser feito, a gente pega e faz, em vez de confiar de que Deus vai enviar as pessoas para trabalhar nessa seara, para que a gente possa dividir esse trabalho. E aí vai chegar no final, o trabalho não é a edificação de uma escola, de uma casa, de uma rua, é a edificação da igreja do nosso Senhor Jesus. Por isso, o nosso trabalho, a hora que chegar no final, o Senhor Jesus vai vir buscar a igreja, para habitar com ele eternamente. Mas enquanto isso não acontece, nós somos o corpo de Cristo que deve trabalhar na sua edificação. Esse Senhor da seara vai mandando as pessoas e nós vamos juntos como um corpo vivo, cada um com a sua parte, cada um com o seu talento, cada um com a sua agenda, cada um com a sua luta, com a sua dificuldade, mas com a sua alegria também. E aí, quando chega no final, a gente pode sentar no final do dia e dizer assim, não fui eu que fiz, foi o Senhor que fez através da sua igreja. Ele usou a minha vida, usou a vida do meu irmão, da minha irmã, e nós juntos crescemos para essa jornada. E tudo começa com uma jornada de oração. O Senhor disse, rogai ao Senhor da seara. Deus é o dono da seara. É Ele que envia os trabalhadores. Então, qualquer mutirão numa escola começa com um bom planejamento. Como é que vai ser executado? A edificação da igreja começa com oração. Antes de planejamento,
antes de execução, antes de qualquer outra coisa, começa com oração. Rogai ao Senhor da seara, porque é Ele quem vai enviar, é Ele que vai direcionar. Quem dá os dons espirituais não é a liderança da igreja. Quem dá os dons espirituais é o Espírito Santo na vida de todo aquele que é nascido de novo, que carrega dentro de si esse Espírito que transforma as nossas vidas e nos prepara para o ministério. Se você ainda não trabalha em algum ministério, não está servindo, você precisa arregaçar suas mangas, porque o mutirão espiritual já começou. O trabalho em conjunto espiritual da igreja já está desde o derramado Espírito acontecendo na vida de todos os discípulos. Mas se você é aquele líder que está abraçando todo o ministério para si e tentando fazer tudo, você precisa se arrepender, se colocar diante do Senhor Jesus e dizer: Deus, tem misericórdia de mim, porque não foi para isso que eu fui chamado. Envie mais trabalhadores para que eu possa vivenciar isso da forma como o Senhor projetou e não como eu quero planejar. Que Jesus nos abençoe e nos faça viver essa vida do Evangelho de uma forma plena e assim a gente poder, quando tocar a última trombeta, a gente se encontrar com o Senhor Jesus e a gente se alegrar com Ele, não como quem fez tudo sozinho, mas como quem viveu a igreja como ela foi projetada para viver sobre a terra. Vamos orar por isso? Senhor Jesus, muito obrigado por Tua graça, obrigado porque nós somos hoje resposta de oração das gerações que vieram antes de nós. Dá-nos a graça, Deus, da gente começar o nosso trabalho assim, semeando na oração. A gente rogando, e é isso que nós queremos fazer agora, rogar ao Senhor da seara, para que Ele envie mais trabalhadores para essa seara. O trabalho é gigantesco. Não tem como a gente fazer isso sozinho. Nós precisamos que o Senhor envie mais trabalhadores para aqui até os confins da terra. E eu peço que o Senhor vá sossegando o nosso coração, sabendo que nós não somos o dono da igreja nem o dono da obra. Só o Senhor é o dono dessa igreja, é o dono dessa obra. E assim nós rendemos nosso coração a Ti, pedindo mesmo que o Senhor faça novas todas as coisas. Bendito seja o Teu nome, que em tudo o Teu nome seja glorificado. É o que nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém.